Respira fundo, que já tá acabando. E uma salva de palmas para vocês que chegaram até aqui. Comemorar, né? Que é muito importante. A gente comemorar cada passinho que a gente dá, né? Cada etapa concluída, lembrando de tudo que foi aplicado até aqui, né? De formas diferentes, você se cuidar, você se amar, você se perceber, respeitar suas emoções, modificar os seus pensamentos a seu favor, para se sentir melhor, se relacionar melhor. E hoje a gente vai falar de comunicação não violenta. No nosso 11º dia de desafio, a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica, que eu não sei se você já ouviu alguma coisa, mas ela tem o objetivo de você melhorar suas relações, de você compreender o que você sente, de você perceber o que está por trás, às vezes, da atitude mais agressiva com palavras do outro, né? Entender que existe uma emoção, existe alguma coisa ali que gera essa raiva e controlar, conseguir, né, se expressar e conseguir do outro, né, a ajuda que você precisa. Não precisar ficar engolindo sapo, porque às vezes é isso que você faz, não quer dizer que você aceita o que o outro diz, mas você engole sapo, ou ficar estressada, ou não conseguir o objetivo desejado, que é o comportamento do outro a seu favor, né? Não se fazer entender sobre suas emoções. E isso principalmente acontece com as pessoas que a gente ama, né? A gente não costuma a ter discussões, né, com pessoas que a gente acabou de conhecer, a gente não costuma ter palavras ou receber palavras agressivas de quem não tem esse contato, né, mais próximo. Então hoje a gente vai falar, eu vou falar de uma maneira bem prática para você se perceber e como perceber o outro. Você vai aprender a entender o que está por trás daquele comportamento e da fala do outro e do seu comportamento e da sua fala quando você é um pouco mais agressiva, quando você tem uma comunicação mais violenta. A comunicação não violenta tem o objetivo de despertar em você a resiliência, né, o autoconhecimento. Você consegue alinhar os seus valores com o do outro, você se faz entender através de palavras, né, de conexão, que conectam você com a pessoa que você tá ali, né? Porque ninguém quer viver em guerra, ninguém quer estar brigando. Importante você saber que toda ação tem uma intenção positiva, né? Então, mas Águida, como assim, né? Quando a gente grita, quando a gente não entende o outro, não consegue fazer o outro entender a gente, ou o outro fica estressado, como que isso tem uma intenção positiva? Tem sim, né? Aquele sentimento tá me gerando uma dor, então eu vou colocar para fora. E às vezes não, na maior parte das vezes a gente acaba colocando de forma inadequada. Outra reflexão que você tem que fazer, tá? Para você levar a comunicação não violenta para sua vida, você vai ter que ter no início um autocontrole maior, porque o outro não vai ter, né? Então é ideal que você ensine a pessoa que está do teu lado. Você pode até mostrar esse vídeo, não tem problema, para o seu marido, para o seu filho, para sua irmã, para as pessoas também terem essa ferramenta a favor, porque fica mais fácil. Ah, Agda, mas e se as pessoas não fizerem? Ok, você vai fazer, tá? E tende a ter um resultado muito positivo, eu garanto para você se você aplicar. Funciona porque a intenção que você tem ali na relação é de não julgar, de não ficar interpretando, de não ficar tirando conclusões do que o outro pensou, do que o outro fez. É você realmente olhar para a situação de uma maneira mais neutra, né? Sendo sincera com as suas emoções e até ajudando o outro a perceber as emoções. Então, quando o outro não consegue identificar, você vai observar e vai parar para pensar o que tem por trás daquilo ou fazer perguntas que gerem essa reflexão no outro. Durante a relação e a comunicação com o outro, você sai do piloto automático, sabe? Sai falando o que vem à cabeça, sem se perceber, sem pensar qual a sua intenção com isso. Você tem compaixão, empatia e, consequentemente, isso vai gerar no outro essas emoções, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Eu falar, né? Eu inspiro, mas eu dar modelo, eu ter atitude, arrasta. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? O seu marido acaba que nunca te incentiva, né, nas suas seus sonhos, nas suas metas. Ele acaba talvez às vezes te criticando, dizendo que tudo que você começa você não termina, que você não é determinada.
enfim, fala palavras aí que te deixam para baixo, né? Você tem que parar, olhar pro seu marido, né? Tô dando exemplo do marido, mas isso pode ser seu pai, seu irmão, sua amiga, seu chefe. Olhar, seu colega de trabalho, olhar para a pessoa e se perguntar: qual é a intenção por trás disso, né? O que será que essa pessoa sente? E aí eu vou dar um exemplo que muitas vezes acontece. Muitas vezes essa fala, né, para o outro de você não consegue, você começa e não termina, é uma frustração que a gente sente por quem a gente ama, porque a gente gostaria de ver essa pessoa prosperando. A gente gostaria de ver essa pessoa começando e terminando as coisas, porque talvez, né, você fique chateada quando você mesma começa e não termina. Você fica chateada de estar perdida e não entender onde você quer chegar. E quem te ama, no caso, né, pode ser seu marido, ao invés dele conseguir se expressar dessa forma, ele acaba te acusando. Porque no fundo, ele queria que você desse certo, que você conseguisse, né? Só que ele não sabe falar dessa maneira. E aí, quando você percebe, se for isso que tá por trás, e aí é legal você descobrir que ninguém melhor que você para fazer isso, porque eu vou dar um exemplo, que eu me sentia muito frustrada de não ver a minha mãe feliz, né? De a minha mãe falar que ela gostaria de passar mais tempo costurando, mexendo na terra, e eu não ver ela fazendo isso. E às vezes, quando ela falava, ai, porque eu gostaria de fazer tal coisa, e aí eu sempre falava assim, ai mãe, também você fala e nunca faz. Nossa, tô cansada já de ouvir suas reclamações e não ver você fazendo. Isso foi agressivo, isso foi violento. Então eu aprendi que eu tinha que lidar com a emoção que eu tava sentindo, que eu, quando atacava ela, na verdade, que eu queria dizer, mãe, eu quero te ver feliz. Quando você fica falando que não consegue fazer o que te deixa feliz, eu me sinto angustiada, eu me sinto triste. E até agora eu acabei sempre mostrando, né, raiva. Mas a raiva estava escondendo, na verdade, uma tristeza, uma coisa que dá um aperto aqui, porque eu quero te ver feliz. É diferente, né? Outro exemplo, minha mãe sempre fica, porque eu não tô bem, eu não tô legal, porque eu tô com dor, eu tô com não sei o quê, e eu sempre falava, mas você sempre reclama, você toda vez nunca tá legal, né? E aí eu percebi que também era um sentimento de eu quero ver minha mãe bem, eu quero ver ela saudável. Então como que eu posso fazer isso sem ser agressiva? Então eu passei a dizer, mãe, eu tô aqui. Se você precisar ir no médico, eu tô aqui. Se você precisar de uma medicação, eu tô aqui. Se você precisar conversar, eu tô aqui. E aprendi a escutar muito ela, entender que ela tem esse jeito, ela reclama pela dor que ela sente, é a forma dela desabafar, é o canal que ela encontra de alívio. Você percebe eu entendendo o que ela sente, o que eu sinto e buscando uma comunicação mais harmoniosa? Você fala do que você sente, você observa o que o outro está precisando. E, por exemplo, nessa situação, Águida, mas tá, e aí? Eu percebi isso do meu marido, eu percebi já a emoção que tem por trás, o que eu faço? Verbaliza. Eu entendo que você talvez se sinta triste por eu não estar conseguindo começar e terminar o que eu começo. Eu entendo que você, por ser meu parceiro, se sinta também frustrado por esses começos sem fim ou sem essa minha conquista. Ou então, por exemplo, né? Eu entendo que quando eu passo mal, você não sabe lidar com isso e você acaba dizendo pra mim que é frescura ou que, né, já vai você de novo e não me dá atenção. Eu entendo que é a sua forma de lidar com algo que você não sabe lidar. Mas eu, né, Águida, vou dar um exemplo, me dá mais angústia, mais tristeza. Eu percebo que os sintomas de ansiedade, de tristeza aumentam, porque eu gostaria, né, de uma outra forma, né, que a gente manejasse de uma outra forma. E aí você pode entrar com, eu gostaria que você me desse só um abraço, se você não sabe o que dizer. Você me acolhesse, então você verbaliza o que você sente, o que você provavelmente, verbaliza o que você provavelmente vê no que o outro sente, e você mostra o que é que você precisa daquilo, tá? Caso vocês tenham alguma situação que você... Águida, tá acontecendo isso, manda aqui no grupo que eu vou ajudar você a verificar, né, como perceber a emoção do outro, como perceber a sua, como elaborar a forma mais adequada de falar o que você tá sentindo sem engolir sapo, né, sem ficar estressada, saber pedir, saber entender o sentimento do outro, mostrar para o outro como que ele pode também pontuar o que tá sentindo. Então, acho que fica bem legal a gente compartilhar isso aqui.
E se você entendeu e já sabe como praticar aí, compartilha aqui, tá? Como que você vai fazer isso? Escrever também ajuda bastante. Você escrever qual situação vem se repetindo, que você percebe que você acaba tendo uma comunicação violenta e não quer ter mais. E aí você pergunta o que está por trás desse sentimento. Em relacionamento dá para você fazer acordos, tá? Fazer acordo no meio de uma discussão, o que vocês podem fazer juntos? Olha, quando a gente começar a discutir, vamos combinar que a gente vai fazer um silêncio? Eu vou contar para vocês uma vez que era o rapaz que eu estava atendendo e ele tinha muita discussão com a avó, que foi quem criou e ele morava junto. Essa avó, toda vez se estressava muito, aí ele se estressava e os dois brigavam. E ele não queria mais brigar com ela. Então, eu falei pra ele que, né, convidei ele a conversar com a avó no momento que tá todo mundo bem, que tá todo mundo tranquilo, não no meio do calor da emoção, e falar, avó, vamos combinar que quando a gente perceber que um ou outro tá se alterando, um dos dois vai virar e vai falar, vamos dar um tempo, daqui a pouco a gente se conversa? E aí ele falou, nossa, mas mesmo que eu ainda respire fundo e consiga dizer isso, a minha avó acho que ela não vai acatar. Eu conheço a minha avó. Eu falo, vamos combinar? Hoje tá tudo bem? Aí ele falou, tá, hoje tá. Eu falei, chega em casa, quando sua avó estiver bem calma, fala pra ela, né? E é o que eu falei pra vocês do coloca na boca do outro. Eu falei, fala com sua psicóloga dessa ideia e se ela topa. E aí ele voltou na semana seguinte, todo feliz, dizendo que ela topou. E que quando eles começaram a discutir, pra surpresa dele, ela virou e falou, né? Não lembro o nome dele, também se eu lembrasse nem ia falar. Ah, lembra que a gente combinou? Vamos dar um tempo? E aí ele falou, isso funcionou super bem, né? E aí quando a gente voltou a conversar foi mais saudável, a gente conseguiu falar das emoções sem estar naquele auge. Então, experimente, depois vocês contam aqui pra mim, funciona demais. Você não fica falando, você fez, você sente... Eu me sinto, eu preciso da sua ajuda para essa situação, né? Pontua qual é o comportamento que você quer do outro. E se você conseguir observar qual é a emoção que tem por trás dessa ação violenta do outro, fala e verbaliza para o outro, isso ajuda também, que talvez nem a pessoa saiba.